Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui do nosso componente Matemática, 7º ano. Eu sou o professor Antônio Paulo, professor de Matemática. Vejamos o que vamos estudar aqui na nossa aula de hoje. Muito bem, hoje é a nossa aula de número 56, objeto de conhecimento, medida do comprimento da circunferência, detalhamento, resolução de problemas envolvendo a circunferência. Muito bem, alunos, vamos ao início da nossa aula? Muito bem, meus queridos alunos, nesta aula a gente vai falar de circunferência, tá legal? Mas em especial, nós vamos estar falando aqui do comprimento da circunferência. Nós vamos mostrar aqui para vocês como que a gente calcula o comprimento de uma circunferência, tá legal? E, sendo assim, então, vamos à definição. Vem comigo. Pessoal, quando a gente fala de circunferência, nós estamos falando de uma linha que em matemática a gente fala que é uma linha imaginária, tá bom? Por quê? Uma linha imaginária? Uma linha que não tem dimensão, não tem largura, mas nós sabemos que ela existe, tá bom? Que é a linha formada por infinitos pontos. Nós temos infinitos pontos, aí juntando os infinitos pontos, nós temos então o que nós chamamos de circunferência, tá legal? E aí, pessoal, circunferência, a gente pode falar comprimento da circunferência, mas olha só, podemos também fazer uma analogia, que é uma comparação, quando a gente fala de comprimento da circunferência, a gente pode fazer uma comparação também com a ideia de perímetro, tá, pessoal? Só para fazer relação com aquela palavra que vocês já conhecem. Perímetro é sempre a soma dos lados. Mas, como na circunferência não tem vários lados, pelo menos a olho nu, a gente olhando não vê vários lados, então, por esse motivo a gente diz que é o comprimento, mas dá para a gente ter essa ideia, tá? A ideia de perímetro, tá bom? E também a ideia de perímetro do círculo, também vale a ideia de perímetro da circunferência, tá bom? Mas o mais usual, claro, né, a gente vai usar a palavra comprimento, que é justamente o comprimento dessa linha todinha aqui, né, que fica aqui em volta da circunferência, beleza? E aí, pessoal, a circunferência ela tem alguns elementos. E esses elementos é muito importante para que nós possamos calcular o comprimento, tá bom? Muito bem. Um dos elementos, pessoal, é o que nós chamamos de centro, tá legal? Aqui o professor sinalizou aqui de azul, ó, né? E claro, o nome do elemento é o centro. Mas tem outros elementos também da circunferência, tá legal? Qual outro elemento que a gente consegue perceber em uma circunferência? O outro elemento, pessoal, é o diâmetro. Opa! Diâmetro, olha só, o diâmetro é a distância de um lado da circunferência até o outro, passando pelo centro, tá legal? Isso é o que nós chamamos de diâmetro. Esse aqui é um outro elemento da circunferência, tá legal? E aí, pessoal, tem um outro elemento também que é muito importante, que é o raio, pessoal. O professor vai sinalizar aqui para você. O raio é um segmento que parte do centro até a extremidade da circunferência. Se não é o mais importante, pessoal, o raio, mas ele é um dos mais importantes, tá bom? Porque é o raio que a gente vai utilizar para determinar o comprimento da circunferência, tá legal? E aí o raio é a distância, aqui, alunos, distância do centro até a extremidade, tá legal? E esse raio, pessoal, a gente sinaliza, a gente representa ele pela letra R, tá bom? Que é intuitivo a palavra raio, certo? Então, lembrando, quais são os elementos da circunferência? Os elementos são o centro, tem que ter o centro. Outro elemento, o raio, tá bom? Toda a circunferência tem o raio. E não tem só um, tá, pessoal? Tem infinitos raios, tá bom? O raio é qualquer segmento, melhor, todos os segmentos que partem do centro até a extremidade da circunferência. Então, nós temos infinitos raios em uma circunferência, tá bom? Mas, via de regra, tem que ter um, pelo menos um. Então, outro elemento importante é o raio. E outro elemento muito importante na circunferência, que é o diâmetro, que é justamente, pessoal, a distância de um lado até o outro, tá bom?
Isso aqui, importantíssimo. E aí, pessoal, olha só uma relação importante que a gente traz aqui para você com relação ao diâmetro e ao raio. Olha só, o diâmetro, a gente diz que ele é 2 vezes o raio. Esse x aqui, pessoal, é indicando a palavra vezes, tá bom? Então, não é 2x não, tá bom? É 2 vezes o raio, o diâmetro. Então, se o diâmetro é 2 vezes o raio, a gente pode então dizer que o raio é o diâmetro dividido por 2. Isso aqui, diâmetro por 2, pessoal, é a ideia de metade, né? Dividir por 2 é a ideia de metade do diâmetro, tá bom? O raio, então, ele é a metade do diâmetro, beleza? Lembrando, eu só vou sinalizar aqui para você, o raio é essa distância, ó, daqui até que nós estamos sinalizando, tá bom? Isso aqui nós temos o raio. Só vou fazer passo a passo, para não ficar nenhuma dúvida mais com relação aos elementos da circunferência, tá bom? E o todo, né, toda essa distância aqui, é o que nós chamamos de diâmetro. Eu estou mostrando para você, aluno, porque nós vamos precisar saber bem identificar quem é raio e quem é o diâmetro, porque na resolução de problema a questão vai nos dar. Ela vai dizer, olha, o diâmetro é tanto, se o diâmetro é 10, se o diâmetro for 10, o raio obrigatoriamente é 5, porque o raio ele é a metade do diâmetro, tá legal? Então por isso que o professor está enfatizando aqui para você. Outra coisa importante, pessoal, no cálculo do comprimento da circunferência é exatamente a gente saber a fórmula, né? Como que a gente calcula o comprimento de uma circunferência. E aí o professor vai colocar aqui a fórmula. O comprimento da circunferência nós representamos pela letra C. E o comprimento é dado da seguinte forma. Comprimento igual a 2π vezes o raio. 2π vezes o raio, tá legal? Lembrando, pessoal, que o π, ele é um número matemático, tá legal? Que normalmente a gente utiliza 3,14, mas o problema vai desdar, o problema vai dizer, utilize π igual a 3,14, ou utilize π igual a 3, sempre o problema vai nos dar, porque 3,14 ele é um valor aproximado para o π, tá bom? E lembrando que entre o número e a letra π, ó, existe aqui, ó, uma multiplicação, tá legal? Beleza? Bom, pessoal, dito isto, vamos calcular o comprimento de uma circunferência, porque esse é o nosso foco maior aqui, tá bom? Precisa conhecer os elementos, precisa saber o que é diâmetro, o que é raio, mas precisa saber calcular o comprimento de uma circunferência. O professor trouxe aqui, vamos calcular aqui ainda de uma forma simples, né? Nós vamos calcular aqui algumas circunferências dado o raio, tá bom? O professor vai colocar aqui uma circunferência, então vamos lá, temos aqui uma circunferência. Agora, olha só, essa circunferência, pessoal, ela tem, o professor vai colocar aqui o raio dela, tá? Ela tem raio igual a 7. Olha só, suponhamos que o nosso raio aqui seja 7 centímetros. Qual é o comprimento dessa circunferência? Eu estou perguntando para você o seguinte, ó, qual é esse comprimento aqui, ó? Imagina uma corda aqui passando aqui em volta, qual seria o comprimento desta corda? Bom, como é que a gente calcula? Pessoal, é bem tranquilo. O comprimento é igual a 2π vezes o raio. Tá legal? E aí, pessoal, tem que ficar esperto, porque isso aqui, ó, é o raio, tá bom? Então, na nossa questão, o raio vale 7. E o π, professor, vale quanto? Pessoal, é o seguinte, ó, quando a questão não falar nada, considere o π sendo igual a 3,14, tá bom? Como a questão não falou nada, nosso π vale 3,14. E olha como é tranquilo, ó. Comprimento igual 2 vezes 3,14 vezes o raio. Mas quanto é o raio? O raio é 7. E aí ficamos, então, ó, com 2 vezes 3,14 vezes 7. O comprimento, então, é 2 vezes 3,14, que é 6,28, multiplicado por 7. Então, para a gente finalizar o comprimento dessa circunferência que o professor trouxe aqui como exemplo, a gente vai fazer 6,28 vezes 7 e nós vamos obter, então, 43, depois com calma, você pode fazer no seu caderno, 43,96.
E ó, unidade, centímetro, então comprimento 43,96 centímetro. Beleza, pessoal? Olha só, fizemos aqui uma aplicação para a nossa circunferência que o professor trouxe aqui como exemplo, tá legal? Vejamos uma outra questão, vejamos outro exemplo para a gente contextualizar, para a gente partir então para os problemas. Vejamos então. Vamos fazer mais um exemplo. O senhor vai colocar aqui a circunferência. Só que agora, pessoal, a nossa circunferência, olha só, nós vamos ter o diâmetro, tá legal? O diâmetro da circunferência. Você vai traçar aqui um segmento que liga um outro lado, passando pelo centro, tá legal? E aí, pessoal, o diâmetro, atenção, o diâmetro, toda essa nossa distância aqui, ela vai valer 10. Ó, essa distância aqui vai valer 10, tá bom, pessoal? 10 centímetros, é o diâmetro. Qual é o comprimento dessa circunferência? Aí, pessoal, você tem que ter a percepção seguinte, ó, que o diâmetro, você aprendeu que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, certo? Ou melhor, você também aprendeu, ó, que o raio é o diâmetro dividido por 2. Tá legal? Então, sabendo que o raio é o diâmetro dividido por 2, e para calcular, olha só, para calcular na fórmula nós precisamos a fórmula que é 2 vezes π vezes o raio, nós precisamos do raio, então nós vamos usar essa informação aqui, ó. O raio é o diâmetro dividido por 2. Mas quanto está então 10 dividido por 2? 10 dividido por 2 é 5. O que a gente descobriu então? Descobrimos que o raio é igual a 5 centímetros, beleza? Outra maneira de se perceber seria que fazer aqui, ó, o diâmetro é 10 dividido por 2, o diâmetro então é 5. Tá legal? Dito isto, pessoal, é só fazer cálculo, substituir na equação, ó. Comprimento igual 2 vezes o π, pessoal, é 3,14, tá legal? Aproximadamente, como eu falei para vocês, se a questão não fala nada, vamos usar 3,14, vezes o raio, que é 5. Dito isto, comprimento igual 2 vezes 3,14, que é 6,28, vezes 5. E aí o comprimento, então, vai ser igual a 31,40 centímetros. 31,40 centímetros. Beleza? Espero aí, pessoal, que vocês estejam aí compreendendo, tá legal? Como que a gente calcula aí o comprimento de uma circunferência. Lembrando que para calcular o comprimento da circunferência, basta que você identifique o valor do raio, né, e substitua então na fórmula. Feito isso, pronto, é só fazer cálculo e nós vamos chegar na resposta, beleza? Vejamos agora alguns problemas que o professor trouxe aqui para fazer junto com vocês. Acompanhe aí. Olha só. Calcule o comprimento de uma circunferência de raio 40 centímetros. Opa, essa aí tá fácil, né? Você já sabe o raio, a questão já te deu o valor do raio. Falou, olha o que a questão está dizendo, use π igual a 3,14. Então, nesse caso, obrigatoriamente, nós vamos ter que usar π sendo igual a 3,14, pessoal. E aí, pessoal, tu aprendeu agora há pouco com o professor Paulo aqui, que o comprimento da circunferência é dado por 2, que multiplica π, que multiplica o raio. O que a gente faz agora? Substitui, né? Substitui os valores que a gente tem na equação, na fórmula, né? Porque isso aqui, na verdade, para nós, ele é uma fórmula matemática, né? Então, é só substituir, ó. Comprimento igual 2 vezes. Quanto é o π, pessoal? A questão deu, ó. Utilize 3,14. Então, vamos lá, ó. 3,14. Multiplicado pelo raio, que é 40. Vamos colocar a unidade, tá, pessoal? 40 centímetros. E aí, ó, comprimento é igual. 2 vezes 3,14 é 6,28, multiplicado por 40. E agora nós temos uma operação para fazer. 6,28 multiplicado por 40. Fazendo esse cálculo, nós vamos obter 251,20. 251,20. Então, 251,2 centímetros. Para ficar mais correta aí
a nossa resposta, tá legal? Então, o comprimento da circunferência para essa nossa primeira questão é 251,2. Ah, pessoal, detalhe, nós temos que colocar a unidade, tá bom? Só colocar um tracinho a mais aqui, né? Então, é centímetro, vamos projetar cm aqui. Pronto, centímetro, tá legal? E aí a unidade de medida, porque a questão deu, nós estamos trabalhando com a unidade centímetro, beleza? Vejamos uma outra questão, vem comigo. Uma questão aí feita aí pelos professores do CMEAN. Olha o que a questão diz. Deseja-se pregar uma corda de algodão em um vaso, como mostra a figura. Observa a figura, ó. Deseja-se colocar uma corda como mostra a figura, tá? Que essa é a ideia aqui intuitiva, pessoal. Tem que colocar essa corda aqui, tá bom? E aí, o que que diz a questão? Vamos lá, então. Se o diâmetro da parte superior do vaso mede 20 centímetros, qual o comprimento mínimo que a fita deve ter para dar a volta completa? Pessoal, quando ele falou para você, ó, que a parte superior do vaso mede 20 centímetros, olha só, o diâmetro vale 20 centímetros, ele te deu a condição para saber o valor do raio. Ele já te disse, o diâmetro é 20 centímetros. Qual o comprimento mínimo que a fita deve ter para dar uma volta completa? Então, quando ele falou isso aqui, ó, qual o comprimento mínimo, ele falou, então, olha, qual é o comprimento da circunferência? É isso que está traduzindo o texto, a tradução do texto aqui para a gente. Então, quer que a gente faça isso. Calcule o comprimento da circunferência. E você sabe que o comprimento é 2 que multiplica π, que multiplica o raio. Bem tranquilo. Feito isso, tendo a fórmula, o que a gente faz agora? Temos que substituir o valor do π. Mas quanto vale o π, pessoal? Olha na questão. O π é igual a 3,14. Eu já sei que π eu vou substituir por 3,14. Mas quanto vale o raio, pessoal? Aí um detalhe, ó. Temos aqui, precisamos do raio, mas a questão disse que o diâmetro é igual a 20. Olha o que a questão disse para nós. Disse que o diâmetro, vou representar pela letra D, é igual a 20 centímetros. Agora, sabendo que o diâmetro é 20, pessoal, para saber o raio é muito tranquilo, porque o raio sempre será, ó, o diâmetro dividido por 2. Então, o raio, na verdade, ele é a metade do valor do diâmetro. Então, traduzindo isso em matemática, fica assim, ó, o raio é 20 sobre 2, então o raio é igual a 10. Raio igual a 10 centímetros. Beleza? Isso aqui o professor mostrou para você o passo a passo de como chegar no valor do raio, tá bom? Mas você pode já dar um salto bem aqui, ó. Se eu sei que o diâmetro é 20 e já sei que o raio é a metade do diâmetro, é a metade de 20, é 10. Então você pode já dar o passo direto e já dizer, né, que o raio aqui, olha só, já poderia dizer direto, o raio é igual a 10 centímetros, porque você já sabe que o raio é a metade do diâmetro. Beleza? Bom, pessoal, dito isto, vamos resolver nossa equação. Nós temos 2 que multiplica π, que é 3,14, vezes o raio. Quanto é o raio? O raio é 10 centímetros. Vou colocar a unidade dele também aqui, ó. Vou separar aqui para não misturar. Feito isso, ó, vem comigo. 2 vezes 3,14 é 6,28, vezes 10. E aí, pessoal, multiplicar 6,28 por 10, tu pode só andar uma vírgula, uma casa, tá bom? Pode ter essa ideia de só andar uma casa com a vírgula aqui, ó, tá bom? E nós ficamos então com 62,8 centímetros. Esse é o valor do comprimento, né, da fita que será utilizada lá para fazer o enfeite lá, fazer a volta lá do vaso, tá legal? Esse é o comprimento desta fita toda aqui, ó. Isso fazendo a volta no vaso, tá legal? Isso foi o que a gente descobriu. Descobriu que o comprimento, então, é 62,8. Então, temos aí o passo a passo aí da questão. Anota aí direitinho, que é para você ter aí o cálculo aí bem bonitinho, mais bonitinho do que o que o professor deixou na tela, né? Bom, então, para calcular o comprimento, precisamos calcular o raio. Já fizemos isso.
certo? Aplicamos a fórmula e chegamos na resposta. Beleza, pessoal? Bora para outra questão. Questão de número 3. Semeando 2022. Determine a medida do raio, atenção, do raio de uma praça circular que possui 540 metros de comprimento, pessoal. Bora pensar, ó. Ah, outra informação importante, ó. Ele diz, ó, use π igual a 3. Então, se a questão falou para a gente usar π igual a 3, então não tem nem o que a gente pensar. Vamos usar π igual a 3, tá legal? Só que é um detalhe, pessoal. Perceba que a questão, nesse caso, a questão não quer que a gente determine o comprimento. Por quê? Ó, determine o raio. É o raio que ele quer saber, ó. De uma praça circular que possui 540 metros de comprimento. Então, ó, a questão nos deu aqui o comprimento. O que ela quer que a gente descubra é o raio. Vem comigo porque isso não é difícil. Olha aqui na tela. Comprimento é igual a 2πr. Beleza, pessoal? Quanto é o comprimento? 540. Vem aqui, ó. 540. Que é igual a 2. Quanto vale o π, pessoal? Π vale 3. A questão falou. Π é 3. E o raio é o que a gente quer saber. O raio a gente não sabe. Repete a letra R, ó. Aí vai ficar o seguinte, ó, 540, que é igual a 2 vezes 3, que é 6, que multiplica o raio. Aí, pessoal, fique esperto agora, tá? Porque, ó, esse 6, pessoal, está multiplicando a letra R. E para que nós possamos deixar o R sozinho, né, isolar o R, é importante você passar o 6 para o outro lado, porém esse 6 vai voltar para o outro lado dividindo, tá? Fica bem esperto nesse detalhe que o professor está mostrando para você, ó, porque a nossa intenção é saber o valor do R, tá bom? Então, dito isto, a nossa questão vai ficar assim, ó, 540 dividido por 6, que é igual ao raio, que é justamente o que a gente precisa saber. E aí nós temos uma cartela bem organizadinha com os cálculos aí para você. Vejamos a nossa cartela. Olha aí. Sabendo que o comprimento é dado por 2πr, então temos, está aqui o cálculo, professor, 540 vezes igual a 2 vezes 3 vezes o raio. Chegamos nessa condição que o professor estava mostrando para você, né? 540 igual a 6, que multiplica o R. Passa o 6 dividindo, ficou 540 por 6. Então o R vale 90. Quer dizer então que o raio é igual a 90 metros. Só tem que ficar esperto bem aqui, pessoal, na equação, quando você for resolver que esse 6 tem que passar para o outro lado dividindo, tá bom? Senão você erra a questão. E claro, o professor Paulo não quer que você erre a questão, beleza? Então, temos mais uma questão para a gente fazer. Uma vez que a nossa aula é aula resolver problemas, né? Então, vamos resolver aí mais esse problema aí que o professor trouxe aí para você, ó. Tá bom? Fica esperto, fica ligado aí do outro lado. Não perde o raciocínio, não. Acompanha comigo. Ó, utiliza a nossa questão 4. O contorno de uma praça circular tem 240 centímetros de comprimento. O contorno. Qual a medida do diâmetro dessa praça? Pessoal, agora pensar. O que o problema está nos dando? O problema, ele está dando como informação para a gente o comprimento da circunferência. Ele diz só o contorno. Imagina a ideia de contorno, aquilo que passa ao lado, né? Aquela linha ao lado, né? Então, ele falou o contorno de uma peça circular tem 240 centímetros. Então, esse 240 centímetros, vou tirar o dado aqui, ó, ele é o comprimento. Ele já nos deu o comprimento da circunferência. Começa a perceber que ele não quer que ache o comprimento. O que ele quer que a gente dê como resposta? Qual é o diâmetro da peça? O diâmetro dessa peça. Aí, pessoal, tu aprendeu comigo agora há pouco que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. 2 vezes o raio. E aí, pessoal, se a gente encontrar o valor do raio, fica fácil aí para a gente responder a questão, certo? Nós já temos que o comprimento é 240, né? Sabemos que a fórmula é igual a 2πr. A questão também falou que o π tem que usar 3, então já sei que o π vale 3. Vejamos então como vai ficar.
Olha aí, 240 igual a 2πr. Aqui, ó, olha o desenvolvimento, pessoal. 240 é o valor que a questão nos deu, tá bom? Aqui, ó, a questão já tinha nos dado. O 2 que é da fórmula, o raio que a gente não sabe, mais o π que vale 3, tá bom? Substituímos pelo 3. Dito isto, pessoal, ficou 240 igual a 6R. Aí olha o passo que o professor falou agora há pouco para você, ó. Passo 6 para o outro lado, dividindo. Vamos ficar com 240 dividido por 6. Então o raio vai ser igual a 40. Não terminou ainda a resposta, por quê? Porque a questão, pessoal, ela quer que a gente determine o diâmetro, tá bom? Perceba aqui, ó, que é o diâmetro. O que a gente encontrou até aqui? Encontramos o raio, certo? O raio. E aí, mas você sabe que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então é só substituir aqui, ó. Diâmetro igual a 2 vezes o raio, que é 40, que a gente já descobriu. Então o diâmetro é igual a 80. E vamos colocar a unidade, né? 80 centímetros. Que é justamente o valor do diâmetro lá da peça que nós estávamos procurando. Continuando, pessoal, tem mais uma questão para a gente fechar aqui a nossa aula de resolução de problemas. Uma questão bem bacana, pessoal, uma questão aí da Escola Educação, que diz o seguinte, ó. A roda de um ônibus tem 90 centímetros de raio. Mentaliza a ideia aí, ó. Tem uma roda de um ônibus e essa roda tem 90 centímetros de raio. Que distância em metro o ônibus terá percorrido quando a roda der 120 voltas? Olha outra informação importante aí. Considere π igual a 3. Quer dizer, na fórmula do comprimento, que você já sabe qual é a fórmula, já aprendeu aqui com o professor Paulo, que o comprimento é dado por 2π vezes o raio, certo? Então, nesta fórmula, nós vamos substituir o π por 3. Então, fica assim, ó, 2 vezes 3 e o raio. Vou encontrar o raio ele deu para nós. O raio é 90 centímetros, então vezes 90. E a gente vai fazer esse cálculo, mas temos aqui, o professor trouxe para você bem bonitinho aqui o desenvolvimento da questão, para ficar bem claro aí para você, não ficar nenhuma dúvida com relação a essa resolução. E aí, pessoal, olha aí, ó, a fórmula que você já aprendeu, certo? E aí a gente substitui o valor do π por 3 e o valor do raio por 90. Lembrando, por quê? Porque a questão falou que o π equivale a 3 e falou que o raio é igual a 90, tá bom? Por isso a gente substituiu. Então, feita a substituição, ficou 2 vezes 3, que é 6. 6 vezes 90, nós temos então 540 centímetros. Isso aqui é o comprimento da roda do ônibus. Mas é isso que a questão quer como resposta? Vamos lá no texto? Que distância, olha o que diz a questão. Que distância em metro o ônibus terá percorrido quando a roda der 120 voltas? Aí, pessoal, vem aqui com o professor rapidinho para tu ter a ideia. Ó. O que a gente calculou até aqui, ó, quando nós calculamos o comprimento da roda, nós calculamos, imagina que seja uma linha, né, que passa em volta do pneu do ônibus lá, né, da roda do ônibus. Tá legal? Então a gente calculou esse comprimento. Para a gente saber quantas voltas essa roda vai ter dado, né, quantos metros terá percorrido quando a roda tiver dado 120 voltas, nós vamos ter que multiplicar a quantidade de uma volta, certo? Uma volta por 120. Tá clara a ideia? Porque o comprimento que nós calculamos até então foi o comprimento de uma volta. Mas a questão fala que quer saber em 120 voltas. Então a gente vai ter que fazer aí uma multiplicação. Tá legal? Acompanha comigo o finalzinho da nossa questão. O comprimento do contorno é igual a 540. A gente já descobriu. O professor acabou de falar para você. Vamos multiplicar por 120 para obter a distância percorrida. Então nós vamos fazer 540 multiplicado por 120. Nós vamos obter então 64.800 centímetros. Mas a questão pede a resposta em metro. E aí a gente tem que lembrar que de centímetro para metro a gente vai voltar, ó. Vamos lembrar aqui no cantinho para você aqui, ó. Metros, unidade de medida, tá? Metro, depois decímetro e depois
centímetros. A gente vai voltar, tomando aqui em centímetros. Para chegar em metro, a gente vai voltar 2 casas, tá legal? Só para relembrar. Se voltar 2 casas, vamos dividir isso por 100. Lembrando aí unidade de medida, tá bom, pessoal? Então, de centímetro para metro, volta 2 casas, 2 unidades de medida. Então, a gente vai dividir por 100, dividindo 64.800 por 100. Nós ficamos, então, com 648 metros. Essa é a distância percorrida pelo ônibus quando a roda tiver dado 120 voltas. Beleza, pessoal? E é isso. Assim nós chegamos aqui ao final da nossa aula hoje de resolução de problemas, usando o conceito de circunferência e, em especial, né, o cálculo do comprimento da circunferência. Agradeço aí a participação de todos aí, né? E chegamos então aqui ao final da nossa aula. Tchau, pessoal!